Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre derivada direcional. Então, inicialmente, vamos fazer uma revisão aqui para discutir alguns pontos importantes sobre esse conceito. Então, para isso, aqui nós vamos focar nas funções de duas variáveis, né, mas tanto a definição de derivada direcional quanto esse próximo teorema que eu vou comentar, existe, né, a versão para funções de mais de duas variáveis. Então, para poder falar de derivada direcional, eu vou precisar aqui de uma função. No nosso caso, essa função tem duas variáveis x e y. Precisa de um ponto P de coordenadas x0 e y0 e um vetor unitário que tem coordenadas AB. Então, a derivada direcional dessa função f no ponto x0, y0 na direção do vetor u é dado por esse limite aqui, se o limite existir, né? Porque a gente sabe que o limite nem sempre existe. Quando existir, o valor do limite é essa derivada direcional. Então, para calcular a derivada direcional utilizando a definição formal, a gente deve resolver esse limite. Mas existe um teorema que fala o seguinte: se essa função é diferenciável de x e y, então essa função f possui derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário. No caso aqui, qualquer vetor unitário u de coordenadas AB. Além disso, existe aqui uma maneira mais fácil de calcular essa derivada direcional sem precisar calcular o limite toda vez. Basta pegar aqui a derivada parcial da função f em relação a x, multiplicar pelo a, que é a primeira coordenada do vetor, e somar a derivada parcial de f em relação a y vezes a segunda coordenada do vetor unitário. Então é importante destacar que tanto nessa definição quanto na aplicação desse teorema, o vetor considerado deve ser um vetor unitário. Então, no exemplo 1, utilizando a definição formal, calcule o valor dessa derivada direcional da função f no ponto 1, na direção do vetor u. Então, de acordo com a nossa definição, essa derivada direcional aí, de f no ponto 1, na direção do vetor u, é dado pelo limite do h tendendo a zero do f x0, que no nosso caso é 1, mais h vezes a, o y0, que também é 1, mais h vezes b, menos o f de 1 dividido por h. Então, a gente vai resolver esse limite aqui e depois de resolvido, nós vamos substituir o valor do a e o valor do b, que no nosso caso o a e o b são as coordenadas do vetor u, então o a e o b valem 1 sobre raiz de 2. Então, fazendo aqui a substituição, nós vamos obter o limite. O que é o f de 1 mais ha e 1 mais hb? Então, vou substituir isso aqui no lugar do x, isso aqui no lugar do y, na nossa função. Então, nós vamos obter 1 mais ha elevado ao quadrado, mais 1 mais hb, também elevado ao quadrado, menos o f de 1. O f de 1 resulta no 2, dividido por h, quando h tende a zero. Então, agora é resolver esse limite, fazer essa continha. A primeira potência vai ficar ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a segunda potência. O quadrado do segundo vai ficar h ao quadrado, a ao quadrado. Então, aplicando o mesmo raciocínio na segunda potência, vai ficar 1 mais 2hb mais h ao quadrado, b ao quadrado, menos 2 dividido por h, com h tendendo a zero. Então, vou poder cancelar
esse 1 com esse 1 e esse menos 2, e a expressão resultante eu vou simplificar por h, e eu vou obter 2a mais h ao quadrado mais 2b mais hb ao quadrado. Fazendo h tender a zero, esse limite resulta 2a mais 2b, e substituindo o valor do a e do b, nós obtemos que essa derivada direcional da função f no ponto 1, 1, na direção do vetor u, vai ser 2 vezes 1 sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que resulta em 4 sobre raiz de 2, e essa é a resposta. Exemplo 2. Determina a derivada direcional dessa função no ponto 0,4 e na direção indicada pelo ângulo de 2π sobre 3. Então, para calcular essa derivada direcional, então a gente tem que calcular a derivada direcional dessa função f no ponto 0,4 na direção indicada por esse ângulo. Então, para poder calcular essa derivada direcional, eu preciso das coordenadas desse vetor. Então, nesse caso aqui, o que a questão foi informada? Então, fazendo aqui o R2, o plano cartesiano, a questão está falando aqui que a direção é a direção indicada pelo esse ângulo 2π sobre 3. Então, a gente precisa de um vetor unitário que aponta para essa direção aqui do ângulo de 2π sobre 3. 2π sobre 3, a gente sabe que é 120. 120 está mais ou menos aqui assim, né? Então, o que a gente precisa fazer é determinar qual é o vetor unitário que está apontando aí para essa direção e esse sentido. Para isso, então aqui eu vou falar que esse vetor tem as coordenadas. Tem coordenadas A e B. Se esse ângulo aqui é 2π sobre 3, que é 120 graus, esse outro ângulo aqui vale 60 graus, que é π sobre 3 radianos. E note que a gente pode formar aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo é o ângulo de 60 graus. A hipotenusa é justamente o tamanho do vetor, que eu quero que seja 1, que seja unitário, que é um triângulo retângulo. Esse cateto aqui mede B e o outro cateto mede A. Então, aplicando aqui o seno de 60 é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é 1, resulta no B. Do mesmo modo, o cosseno de 60 vai ser igual a A. Então, quais vão ser as coordenadas do vetor U? O A é o cosseno de 60, que é meio, e o B é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, agora aqui, voltando para o cálculo da derivada direcional, agora a gente vai estar utilizando aquele teorema para facilitar o cálculo dessa derivada direcional. Para isso, nós precisamos também do cálculo das derivadas parciais dessa função f. Então, a derivada dessa função f em relação ao x vai ser y vezes menos 1 vezes e elevado a menos x, que é menos y é menos x. A derivada parcial dessa função f em relação a y vai ser e elevado a menos x. Eu preciso agora calcular essas derivadas parciais aplicadas no ponto em questão, que é o ponto 0,4. Então, aplicando o ponto 0,4 aqui, nós vamos obter menos 4 vezes e
elevado a menos 0. E elevado a menos 0 é 1, então aqui resulta menos 4. E a derivada parcial em relação a y aplicado no 0,4 vai ficar e elevado a menos 0. Então, e elevado a 0, que é 1. Então, agora é só juntar essas informações. Então, de acordo com aquele teorema, essa derivada direcional é dada por isso aqui. Lembrando que o A e o B são as coordenadas do vetor unitário. Essa derivada parcial aqui deu menos 4. O A é meio, mais essa outra derivada parcial resultou em 1, vezes o B, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui tem um detalhe que eu esqueci de comentar, porque esse A aqui é negativo, né? Nós encontramos que o A aqui, eu escrevi o meio, mas de acordo com a nossa representação aqui, esse A deve ser um número negativo. Então, o que vai mudar é que aqui nós vamos obter também um número negativo. Agora é fazer essa conta. Então, aqui vai ficar 4 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Juntando isso tudo aqui, vai ficar 4 mais raiz de 3 dividido por 2. Então, essa é a resposta do exemplo 2. Agora, no exemplo 3, nós temos aqui uma função de 3 variáveis. Está pedindo para encontrar a derivada direcional dessa função f no ponto 1, 0, meio e na direção desse vetor aqui. Então, a ideia é a mesma, o que muda aqui é que a gente vai ter que calcular uma derivada parcial a mais. Então, de acordo com aquele teorema, a derivada direcional da função f no ponto 1, 0, meio na direção do vetor u é igual a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto vezes o a mais derivada parcial de f em relação a y também aplicado no ponto vezes o b mais derivada parcial de f em relação a z aplicado no ponto 1, 0, meio vezes o c, onde a, b e c são as coordenadas do vetor unitário, né? Mas nesse caso aqui, note que esse vetor u não é unitário, pois o vetor u é o vetor i mais 2j mais 2k, que se eu escrever isso em coordenadas é o vetor 1, 2, 2. Então a norma desse vetor u é a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então essa conta aqui vai ficar 1 mais 4 mais 4, raiz de 9, que é igual a 3. Então, o tamanho desse vetor aqui é 3. Então, como eu encontro um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor u, mas que tem tamanho 1, basta pegar o vetor u e dividir pela sua norma, obtendo assim o vetor 1 sobre 3, 2 sobre 3 e 2 sobre 3. Então, no cálculo aqui dessa derivada direcional, nós vamos estar utilizando esses valores aqui para o A, B e C. Então, agora nós temos que calcular as derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a x vai ficar o seguinte: a função f é essa aqui, derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de xy vezes o y. Estou aplicando aqui a regra da cadeia. Como aqui não tem x, então essa derivada vai ser zero. E a derivada de ln de z vezes x vai ficar derivada de ln é 1 sobre zx vezes o z, aplicando a regra
da cadeia. Então, essa derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, vai ficar menos seno de xy vezes x. Agora, essa derivada aqui em relação a y vai ficar mais z vezes e elevado a y. E como aqui não tem y, então a derivada vai ficar zero. Falta a derivada parcial em relação a z. Então, aqui não tem z, a derivada é zero. A derivada ali vai ficar y vezes e elevado a z. E a derivada do último em relação a z vai ficar 1 sobre zx vezes o x. Então, agora é só fazer esse cálculo aqui. Então, vou pegar essa derivada em relação a x e aplicar no ponto 1, 0, meio. Então, se o y é zero, aqui vai ficar seno de zero, que é zero. Então, isso aqui vai zerar. Isso aqui também vai dar zero. O z é meio e o x é 1. Então, aqui vai ficar meio, vai ficar 1 dividido por meio, vezes meio, vezes o valor do a, que é 1/3. Mais derivada parcial em relação a y. Então, o seno aqui também vai zerar, porque seno de zero é zero. O z é meio, vezes o e elevado a zero, que é 1, vezes o valor do b, que é 2/3. Mais derivada parcial em relação a z, o y é zero, então isso aqui é zero, vai zerar esse fator, vai sobrar ali 1 dividido por meio vezes 1, que é meio, vezes 1, que é o valor do x, vezes o valor do c. Então, agora, fazer essa continha aí. 1 dividido por meio dá 2. 2 vezes meio é 1. Então, essa primeira parcela resulta 1/3. Mais a segunda parcela, vou cancelar esse 2 com esse 2. Também sobra 1/3. E na última parcela a mesma coisa. Cancela esse meio com esse... Aliás, aqui 1 dividido por meio vai ficar 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, dividido por 3. Então, 4, 5, 6, dividido por 3, que é 2. E essa é a resposta do exemplo 3. E com isso a gente finaliza a aula.